DM, pessoal, DM, como que vocês estão? Mais um dia aqui, café 178. Hoje vocês vão ver que vai ser um café diferente, ou para quem é mais antigo, vai ser um café OG. E aí, bom dia, Rod, como que você tá, meu caro? Fala, meus queridos. Fala, Vitão. Ótima segunda pra todo mundo. Bora pra mais um cafezinho. Que nem você falou, OG, papo mais aberto, então é importante mais do que nunca, né? Quem puder subir, trocar ideia com a gente, vai ser muito bom, senão vai ficar aquele ping-pong aqui, né? Gus, como sempre, já salvando, puxando a fila. Vamos O liberar ele Gus é aqui. maravilhoso, eu gosto muito do Gus. O Ah, Gus, o Gus eu é gosto de você, cara. inacreditável, Gus. Ó, pessoal do O Eduardo Criptocana também, subindo boa. também. Boa, subam aí, guys. Papo literalmente aberto. Vamos falar aí do mercado, como que tá. Se vocês leram alguma coisa interessante esses dias, se queiram compartilhar, a gente vai puxando os assuntos aí. Pessoal que é artista também, fica à vontade. Talvez seja um Boa. episódio um pouquinho mais rápido também, né, Vitão? Não sei, vamos ver. Exato. Vamos ver até onde que vai. Isso. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, meu querido, como que você tá? É o Bom Guidex, dia. né? Eu, Eduardo, não Eduardo, Ah, o do Eduardo. Criptocana. Confundi Eu a acho que voz, hoje pô. seria interessante, eu perdi a semana passada inteira, estive um pouco off, estava doente, mas eu acho que hoje seria interessante falar um pouco dessa grande queda que teve no mercado aí de NFTs, não sei se foi mencionado na semana passada, e qual a sua perspectiva para um futuro, vamos dizer assim, próximo ainda até o final do ano e tudo mais. Boa. Eu vou comentar aqui o que eu acho, Eduardo. Mas antes eu vou dar bom dia pro Gus e pra Raíssa. Mas é um bom tema esse daí, é um bom tópico. Bom dia, Gus. Bom dia, Raíssa. Como que vocês estão? GM, bom dia, galera. Então, também aqui. Segunda-feira, espero que todo mundo teve um ótimo final de semana. E já quero deixar meu protesto aqui sobre a questão das gotas. Gotas todo dia. Gus, é difícil fazer na semana, imagine todo dia. Tá me ferrando. Se você fizer as gotas, aí dá. Mas aí é. Mas eu gostei da ideia de fazer no do Zulu a gota. Ficou legal. E Então, eu ainda tô devendo as gotas do pessoal da semana passada, viu? Não esqueci não, tá, pessoal que pegou a frase aí, eu não esqueci não, vou fazer hoje. não, se eu fizer todo dia, vai ter gota todo dia? Vai. Não, calma, a gente tem que conversar, Gus. Não, não, se Porque for assim, tem que entrar, não, a gente tem que se calcular for, a lógica da season lá. não, Da se, season. se for assim, vamos manter a season, só tá tudo certo. Por quê? Você não vai fazer? É muito trabalhoso. Né, safado? Você sugere pros outros, mas você não quer fazer. Tá bom, então. Mas o dia que você estiver disposto pra fazer, você me fala. Aí a gente organiza aqui. Tá bom? Beleza. Combinado, então. Cara safado, né? Bom dia, Raíssa. Bom Como que você dia, tá? gente. Tudo bem? E aqui tá bem frio. Amanhã em São Paulo no frio. Queria esse sol, mas é isso. Bom dia, gente. Subi aqui para conversar. Bom dia. Cara, graças a Deus aqui tá solzinho bom. Tá frio e sol, que é um dia perfeito praticamente. É, o Eduardo ele lançou uma boa aí, na queda dos NFTs. E, e aí, essa semana, isso, última semana, eu praticamente não tava no Twitter, não tava em lugar nenhum. Eu tava viajando, né? E aí eu passei em São Paulo e fui no Digitalks, que é um evento de marketing digital, né? Ele é mais tradicionalzão, assim, em São Paulo. E encontrei várias pessoas, assim, do mercado de cripto, NFT, Web3 no geral. É, encontrei o Cadiano, encontrei o pessoal da Walbi, encontrei... Eu tava, né, junto com o Estevão e com o Kenão, outro cara da Master Blocks lá, o Alexandre, e quem mais? Acho que é essa galera mesmo. E também encontrei um velho amigo do Shira também e tal.
que não está em Web3, mas acaba conhecendo bastante sobre o tópico, né? E o engraçado é que todo mundo, até que não era de cripto, do nosso ecossistema, sabia o que era o Web3, assim, pelo menos superficialmente, sabia o que era. Isso eu achei bem impressionante, conversando com outras pessoas, né, de marketing digital e tal, o pessoal sabia levemente o que era. E aí eu tava conversando com o Kenan, que já veio aqui, inclusive, o Kenneth Corrêa, falar sobre metaverso e tal. Ele não é full Web3, nada do gênero, mas ele conhece bem do mercado porque ele estuda bastante. E aí ele falou assim sobre os ciclos de inovação, né? Eles têm um mapa bem definido de acontecimentos, né? Esse mapa foi desenhado pela Gartner, que é um grupo de research sobre inovação mesmo, e ela aponta que existem, dentro desse ciclo, existe um pico de hype, né, uma euforia ali pelo assunto. Então ele vai sendo construído durante um tempo, né, esse hype, aí ele atinge o seu pico, e aí o hype ele cai, né, porque o hype ele não produz nada, né, ele produz a expectativa. E aí, quando as pessoas começam a ver que às vezes é mais difícil do que a gente imaginava que era para chegar onde a gente queria, ou coisa do gênero, aquilo cai bruscamente. Aí chama o abismo da desilusão. Depois do abismo da desilusão, tem um outro momento que é a recuperação, uma micro recuperação ali, e aí o platô da produtividade. O platô da produtividade é onde que a área como um todo, a expectativa pela área como um todo não cresce, mas os players específicos ali podem crescer pela produtividade que eles estão fazendo ali. Vou dar um exemplo. Setor de madeira. O setor de madeira é um setor que não vai crescer nos próximos 10 anos, né? Não é um que tem mais perspectiva de crescimento, não existe um hype em cima de setor de madeira. Por quê? Porque madeira é uma commodity que está aí há muito tempo. Talvez algum player pode reinventar o jeito com que faz essa extração da madeira, talvez fazer de uma forma mais sustentável, talvez fazer um tipo de madeira que antes não era comercializado antes, ou enfim, coisas do gênero. Ele pode revolucionar dentro do setor, mas o setor como um todo não cresce como antes, porque ele não é uma novidade mais. Ele está ali, ele já está consolidado, já está maduro. Na verdade, quando chega no platô da produtividade, existe um risco daquele setor, do próprio setor ser disruptado, né? Quando a gente fala de social media, quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, tradicional, entre aspas, tradicional, porque é uma coisa que surgiu nos últimos 10, 15 anos, você corre o risco de ser disruptado agora, porque esse setor de redes sociais, Web2, ele entrou no seu platô de produtividade. Tem como você revolucionar dentro do setor de marketing digital, Web2, social media, ads? Tem como, claro que tem como. Mas ele aí não é um setor que está no hype mais. Ele não é mais um guia da inovação ali, vamos dizer assim, não é a crista da onda. Já é a marolinha, já é o pós, e aí você pode colher frutos, assim como qualquer mercado você pode colher frutos, mas você não está no mercado que está emergente. Quando você ouviu o modelo da Gartner, eles acertaram muito bem quando eles falaram que o NFT estava no topo do hype e que logo ia cair no abismo. E, e no último report, né, no report do final do ano de 2022, eles falaram isso daí. E foi o que aconteceu, né? O NFT ele caiu desse meio tempo no abismo absurdo da desilusão, né? Não, às vezes não o conceito de NFT como uma coisa que pode ser usada para muitas coisas, mas os NFTs estavam aí, né? Os casos de uso, porque eram muitos movidos pelo hype. O hype sustentava os preços, sustentava o mercado como um todo, a injeção de liquidez como um todo, era o hype. Não era a produtividade, não era o que aquilo estava trazendo
de benefício para o outro lado. Era só o hype pela inovação, inovação pela inovação. O que é legal, eu não vou falar que o hype não é legal. É legal pra caramba, tá no hype. Mas a gente tem que levar em conta que em algum momento vai vir um abismo da desilusão, que foi o que aconteceu. Então hoje, segundo o Kennedy, tava conversando com ele, tudo isso foi fruto da conversa com o Kennedy, não foi fruto, não é fruto do estudo meu, por exemplo. A gente está no abismo da desilusão, que é um lugar muito bom para você construir coisas, né? Que vão ser usadas depois no platô da produtividade, porque do abismo para o platô tem uma subida também. Mas pode falar, Eduardo, fica à vontade. Apenas mencionando que você está falando aí essa questão da desilusão, então saiu muita matéria essa semana que investidores. Bom dia, desculpa, muitos chegaram aí agora, né? Bom dia a todos que estão chegando, que chegaram aí agora. E a gente está falando essa questão de preço, desilusão com NFTs e até o ciclo em que está vivendo, né? E a Bored Ape saiu muito a matéria essa semana falando que os investidores estão processando após a queda do preço dos ativos, né? Dos NFTs da Bored Ape. A gente viu isso em todo o mercado, mas ao mesmo tempo você vê aí notícia de um dia atrás, NFT do Trump subindo 3.700%. McDonald's lançando o NFT. Então a gente vê que é muito dependendo até dessas coleções mais antigas que fizeram um boom muito grande, né, no crescimento dos NFTs, estão perdendo agora. Então você vê que não é bem algo do mercado de NFTs em si. Nós temos sim coleções agora que estão começando ou que começaram há muito pouco tempo, que estão tendo uma visibilidade muito grande. E é muito provável que essas coleções do tipo de coleção do Trump, coleção do McDonald's ou algo que a Nike ou, né, outra dessas grandes empresas esteja lançando, você vê que não tem nada a ver com o movimento de NFT das coleções antigas. Né, que você pode ter uma coleção de NFT em pleno crescimento, a pleno vapor hoje, enquanto coleções antigas que tiveram todo hype, cresceram muito em muito pouco tempo, estão caindo. E eu acredito que isso vai de encontro com o que você está falando aí, né, Vitor? Porque teve muita expectativa, as pessoas compraram, pagaram caro demais, e hoje talvez estejam vendo, olha, é legal um Bored Ape, é interessante o senso de comunidade, tudo aquilo que ele proporciona, mas não é um NFT de 200, 300, 400 Ethereum. É muito provável que o Bored Ape comece aí nos próximos meses a encontrar o preço médio dele. Né? Não sei se todo mundo aqui vai concordar e discordar. Eu acho que é muito aí entre 20 e 50 Ethereum. Eu concordo muito com o que você está falando, Eduardo. É o que muito que eu tava pensando nesses últimos tempos, né? Muita coisa, muito projeto era fomentado porque ele seguia um playbook, né, dos outros projetos e era muito especulativo, né? Então, pô, era mesmo o playbook, só que levemente diferente ali. E aí o pessoal todo ia em cima e mintava e tinha o preço lá, bem um Bumpenomics, assim. Não tinha muita razão de ser. Sendo que a gente sabe que NFT tem várias... É um ativo digital, né? Então, tem várias coisas que dá pra fazer com aquilo ali, a não ser, tipo, a especulação talvez seja a última das coisas que dá pra fazer com aquilo ali, né? E eu acho que, assim, o mercado de cripto como um todo já passou por um momento muito parecido com esse, que foi em 2017, quando a gente teve um boom de ICOs, né? ICOs, para quem não pegou essa época, é a mesma coisa que um IPO, né? Que uma empresa faz de emitir ações para o público, né? Initial Public Offering. Mesma coisa, só que coins, né? Em vez de ser shares num, num mercado de ações, você faz uma emissão de tokens, de coins no mercado para capitalizar o seu projeto e às vezes começar o seu projeto. Você nem tinha começado ainda, você só lança os seus tokens ali.
muita coisa era especulativa nesses ICOs, a maioria, 90%, vai lá. E não deu em nada, falsas promessas, ou não tinha roadmap mesmo, era só meme coin, e aí o pessoal coloca mais confiança quando não tinha roadmap, porque sabia que a chance de estar sendo enganado era menor, justamente. E isso começou a acontecer com NFTs também, né? NFTs começaram a prometer o mundo, né? E aí não conseguia entregar, obviamente. Ou porque não tinha expertise, ou porque eles não tinham interesse mesmo, já tava com o dinheiro na mão, já não tinha interesse mais em fazer as coisas. E aí essa lógica, né, do ICO, ela é muito parecida com a lógica de minting de NFTs desse outro ciclo, né? Muito parecido mesmo. Você vê assim e vê paralelos bem grandes. Qual que foi o resultado da era de ICOs? Muita gente perdeu dinheiro, muito projeto deu rug pull, mas alguns projetos que hoje a gente tem saíram de ICOs. Né? Polkadot saiu de ICOs, por exemplo. Né? Muitos outros saíram de ICOs bem parecidos, que assim, poderia ter dado errado, mas não deu. O projeto continuou, as coisas aconteceram e hoje estão fazendo coisas bem robustas. Pode ser que isso aconteça com NFTs também, né? Mesmo exatamente a mesma coisa que aconteceu com as shows. Eu acho que sim, porque a gente tem precedente para isso, né? Alguns projetos vão continuar dando certo, vão criar. Deu uma travada aqui pra mim. Voltou aqui para voltou? Eu tô te ouvindo. Voltou, Voltou. voltou. Você vai falar que eu acho que a Yuga Labs vai continuar fazendo coisa bem robusta. Eles têm quase todos os principais IPs ali de NFTs, eles que são os donos. Um ou outro não. E assim, eu acho que algumas coleções também vão permanecer e fazendo coisas interessantes. Mas, igual a lógica dos ICOs, muita coisa vai morrer no caminho e a gente só vai dar um pouco de risada depois. Eu lembro de uma época, dessa época de ICOs, um pouco. E eu lembro de muito token que eu vi o pessoal comprando. Nem lembro se eu mesmo comprei. Até fico na dúvida, porque faz tanto tempo e eu era muito jovem, então não lembro de muita coisa. Mas, por exemplo, tinha IOTA, por exemplo. Né? IOTA prometia. Eu nem sei se eles existem ainda, provavelmente não. Mas eles prometiam inteligência. Não, internet das coisas, né? Conectar com a internet das coisas. Cripto, blockchain com internet das coisas. E era uma proposta muito early, né, pro momento. E não deu certo, né? Até aquele momento não deu certo. E é assim, a ICO é assim, a época muito volátil, muito especulativa. Eu acho que a gente viveu a mesma coisa com NFTs. Bem parecido, inclusive. De complementar aqui um ponto, concordo já com tudo que vocês estão falando, e se a gente pega as coleções aí, o playbook batido, que tava todo mundo seguindo ali no caso, né, até os anos atrás, você vê até que a quantidade, o supply que a maior parte das coleções lançaram era muito parecida, né, geralmente 10 mil, sempre o mesmo número, porque o pessoal começou a entender aos poucos, né, para que serve NFT. Hoje com o NFT você consegue ter escassez no digital. Então, antes da blockchain, você, sei lá, você tinha uma imagem, você tinha um e-mail, você tinha um arquivo, e ele podia ser multiplicado infinitamente, né? Basicamente, de computador para computador. Aí agora com o NFT, o pessoal começou a entender, pô, se eu salvar a imagem como? Beleza, eu tenho uma imagem, mas não tenho um ativo. O ativo tem uma quantidade limitada, um supply, e por ter um supply eu poder comercializar, ele tem valor no digital. Assim como, sei lá, um Rolex extremamente limitado, uma arte, um quadro, tem o valor no físico também. Beleza, o pessoal entendeu o conceito. A partir do momento que esse conceito foi entendido, acredito que esse foi o principal gatilho que o pessoal usou para essas coleções. Né? Então, quando o pessoal falava de Bake, né, o Bored Ape na época, porra, são só 10 mil desses macacos com 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, a porta de entrada é muito pequena para a quantidade absurda de pessoas. Naturalmente, quem estiver dentro dessa porta
vai fazer parte de uma comunidade ultra exclusiva, e com X, com Y, com Z, e vai ganhar ali o status de ter aquilo. Então isso funcionou por muito tempo, enquanto o hype durou, né, da novidade da tecnologia. A partir do momento que o pessoal começou a ver que não tinham mais tantas pessoas assim querendo passar por aquela mesma porta, né, então a expectativa era de que milhões iam querer passar por uma porta onde só entrariam 10 mil. A partir do momento que o pessoal viu que não tinha mais tantas pessoas assim naquela fila de espera para entrar, querendo entrar e dispostas a pagar valores altos para passar por aquela porta, aí começou a desinflar e o pessoal começou a se perguntar: não, beleza, por que antes então isso aqui custava 100 ETH, custava 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares? Será que a exclusividade vale tanto assim, sendo que eu tô dentro de um Discord, participando de umas festas e, sei lá, nada mais, botando no meu perfil do Twitter? Então, não é dizendo que não tem valor, é óbvio. Mas como surgiram muitas coleções assim, sempre no gatilho de escassez, no gatilho de pouquíssimas entradas para muitas pessoas, e o mercado foi caindo, é um efeito cascata, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, num bull market, se realmente tem mais pessoas querendo passar por essa porta de entrada que é estreita, gera o FOMO, gera o medo de ficar de fora, gera o medo de perder algo dentro daquela comunidade super foda, etc. Quando está no ciclo oposto, o efeito é em cascata no negativo. Cada vez menos pessoas querendo passar por aquela porta e quem tá dentro tá falando assim, cara, eu acho que eu vou aproveitar para fazer aqui o que sobra de dinheiro, vender por, sei lá, 30 mil dólares, 20 mil dólares, porque cada vez menos pessoas querem entrar aqui e vamos sair fora, lei de oferta e demanda, basicamente, né? Então esse é o ponto. Por isso até que, se a gente pega as coleções que são mais voltadas à arte mesmo, os Art Gobblers, aquelas coleções, aquela do Shira também, ô Vitão, esqueci o nome, puta, como que é o nome? Tá na ponta da língua, cara. Autoglyphs. Autoglyphs, isso aí. Se você pega essas coleções, os pedaços de arte ali, né, que é literalmente arte, tudo isso, ainda valem milhões. Ainda valem muito dinheiro. Estão sofrendo muito menos com esse mercado. Os punks, né, os CryptoPunks, caíram, mas ainda mantém um patamar muito elevado. Por quê? Porque a narrativa em cima deles é realmente, isso aqui é um pedaço de arte, é um pedaço da história. Isso tem uma representatividade muito além de, puta, eu tô construindo um metaverso, ou isso aqui serve para eu gerar business com o meu macaquinho, ou criar qualquer coisa. Vai é arte por arte, né? Que não se discute. As pessoas veem valor subjetivo por uma representação histórica, ou pelo artista em si, ou o que quer que seja. Isso dificilmente perde valor, né? Até tende a se apreciar com o passar do tempo. Mas é por isso que a gente viu essas coleções de PFP aí, que seguiam um playbook batido, caindo drasticamente. Entrou no ciclo cascata, negativo, e basicamente lei de oferta e demanda, né? Menos pessoas querendo entrar pela porta e mais pessoas querendo sair com o que ainda tem em mãos, que podem fazer, vendendo. Você sabe qual que é o principal problema do... Não o principal problema, mas vamos lá. O que fomenta o hype? E isso daí é interessante notar. Qual que é a diferença entre hype e platô de produtividade, né? Qual que é a diferença do sentimento das duas coisas? O hype, ele é muito... O combustível do hype, ele é a expectativa de que o outro ou de que outras pessoas vão consumir isso daqui. Ah, então se as outras pessoas vão consumir, então eu tenho que chegar cedo ou eu tenho que comprar antes, porque eu vou ser a ponte ou vou ser a pessoa que vai vender para essas outras pessoas, né? Então, o viés especulativo é isso. Ah, aconteceu um negócio lá na China. Ah, por causa disso o dólar vai subir. Por que eu preciso de dólar? Não, porque eu acredito que outras pessoas vão precisar de dólar e aí eu vou lá e compro antes porque eu tô crendo nessa subida aí. Então, basicamente era isso, né? Muita gente comprou. Eu vou jogar o nome de algumas coleções aqui, mas não se sintam ofendidos ou coisa do gênero. Muita gente comprou CoinEx, muita gente comprou Azuki, muita gente comprou Moonbirds, muita gente comprou Mutant Ape, muita gente comprou várias dessas coleções, não porque eles gostavam da comunidade, não porque eles achavam aquele NFT interessante ou ativo interessante, porque eles queriam fazer parte daquilo, ter usar, né, consumir aquilo. Não.
eles entraram porque eles achavam que outras pessoas iriam querer comprar aquilo ali depois. E esse viés, o viés do hype, o viés da especulação, ele é muito guiado a isso, né? Outras pessoas vão querer, então eu vou chegar antes. Quando a gente passar disso eu vou comprar isso porque eu preciso ou eu quero isso para puro consumo meu, né? Não é para revender isso. Eu posso vender, eu tenho a possibilidade de vender. NFTs dá essa mágica, né, do mercado secundário, que ativos digitais não têm por natureza. Mas não é o meu principal objetivo. Meu principal objetivo é comprar porque eu quero consumir aquilo durante aquele tempo. Essa mudança de mentalidade é que acontece no platô da produtividade. O platô da produtividade, ele é menos exciting, né? Ele é menos interessante do que o hype. O hype é o hype, ele estoura a bolha. NFT se tornou superstar, né? Quem entendia sobre NFT ou coisa do gênero virou superstar no mundo dos normes, né? Mas o platô da produtividade, ele é o momento em que você realmente está produzindo coisas, em que você realmente está criando coisas sólidas, robustas. E é o momento que a gente tá chegando, a gente vai chegar em algum momento. E aí, do abismo para o platô, existe essa oportunidade de você construir a tempo ali para ter coisas robustas quando chegar ao platô. Mas eu vou deixar. E quem que levantou a mão primeiro? Deixa eu só complementar aqui rapidinho, eu acho Manda. que a Raíssa tinha levantado. Só para complementar aqui mais um ponto. E é isso que difere hoje NFTs de ações, né? Se você pega uma ação de uma empresa no curto prazo, você está especulando. Basicamente o movimento aí que o Vitor disse, né? Você está imaginando que por alguma notícia que vai sair, qualquer coisa, vai ter mais pessoas querendo comprar, a demanda vai subir, o preço da ação vai subir, você vai vender com lucro. A diferença é que, se você comprar ação por longo prazo, você está apostando no crescimento da empresa, que vai ter mais lucro e vai dividir esse lucro, distribuir com os acionistas, né? Então você, como acionista, vai receber na sua carteira, você abre lá, e na sua wallet, entre aspas, da Web2, né? Sua corretora ali, e você vê o dinheiro pingando realmente, né? Porque a empresa pode e vai distribuir os lucros em algum momento. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Essa é a diferença para os NFTs que eu vejo hoje, né? Uma das. Não que o NFT vá seguir esse caminho, mas NFT, seja para o curto ou para o longo prazo, você não pode hoje receber dividendos dos negócios ali, né? Por exemplo, o PUD. O PUD tá vendendo milhões de bonequinhos lá, né? As figures deles nos Estados Unidos. Estão gerando ali uma grana boa de faturamento. Uma empresa mesmo, tá construindo um negócio, tem lucro e etc. Eles não podem hoje pegar esse lucro e falar assim, ó, agora a gente tem 8.888 holders de PUD. A gente vai distribuir 20% do lucro para essas 8.888 pessoas. Não podem fazer isso porque entra a SEC, entra ali o test Harry, aquelas paradinhas todas que não cabe, né? Senão seria um estoque, basicamente uma ação. Então, a não ser realmente que o NFT tenha utilidade para a vida da pessoa de outras maneiras, ainda vai ficar muito no especulativo, que nem o Victor falou. O cara entra porque ele imagina que vai ter outras pessoas dispostas a pagar mais no futuro, e basicamente esse é o motivo que faz ele comprar os PFPs. Na grande maioria, né? Nunca generalizando, tudo relativo. Mas tem sim pessoas que entram no Mutante, em outras comunidades, para justamente aproveitar o contato que tem ali, principalmente punks, né? Se você entra em uma comunidade punk, é basicamente uma galera que é empreendedora, é dona de negócios, o caralho é quatro, e você pode ter um acesso absurdo a essas pessoas, né? Mas, no geral, o cara entra porque simplesmente acredita que o preço vai ser maior daqui 2 semanas, 1 mês, 3 meses. Só que numa ação você ainda consegue acreditar que o preço vai subir por fundamento, porque a empresa tá lucrando mais e vai distribuir com os acionistas. E NFT nem isso você consegue dizer, né? Então é especulativo no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Pelo menos até agora. Só um comentário rapidinho. Isso não é uma crítica pra galera que é mais degen, tá? Eu acho que existe um espaço no mercado de cripto muito especial para quem é degen. Eu gosto muito. Degenerar em 10% do meu tempo é uma coisa muito maravilhosa. Mas falar do setor como um todo, se ele vai só se manter na degeneração, acho que é difícil. Acho que o setor como um todo de NFTs, ele precisa de coisas
mais sólidas para poder continuar existindo a longo prazo. Vai lá, Raíssa, depois o Eduardo aí pode puxar. Gente, vou uma coisa para vocês, assim, eu entendo pouco do ciclo de mercado, eu tô sempre aprendendo com vocês, né, sou nova, então não deu tempo nem de eu pegar um ciclo inteiro, tô num pedaço dele e aprendendo, né, então o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um ponto de vista mais amplo, que se a gente está preparado e entendendo mentalmente, fisicamente, como pessoa, que tudo na vida são ciclos, independente do que a gente está falando, é baseado em ciclo, tipo, ciclo da respiração, dia, é manhã, tarde, noite, madrugada, primavera, verão, outono, inverno, ciclo do sono, o ciclo do mercado, das NFTs. Então, se tudo é cíclico, eu posso evoluir a partir desse ciclo. Se é círculo, eu estou andando pelo mesmo caminho. Mas se eu sei que vou passar, de novo, pelo mesmo valor, pelo mesmo tipo de queda, como eu vou atuar é o que muda. Então, viver os ciclos, quanto mais tempo a gente está no mercado, ou mais tempo de vida a gente tem, mais ciclos nós vamos vivendo e a partir deles a gente vai evoluindo. Então, quando a gente fala em platô, como vocês falam em platô, eu vejo como um inverno. Quem gosta do inverno? O inverno é um lugar escuro, gelado, onde pede pra gente reestudos, reformulação, mas ao mesmo tempo, no inverno tem frutas que dá, tem legumes. Então sempre vai ter algo, tanto no fundo, né, na baixa, sempre vai estar produzindo algo. Quando a gente chega no verão, que é esse bull, é legal, todo mundo está comprando, só que pensa no verão. Eu posso me beneficiar ou posso me queimar. Posso me desidratar. Então, a forma como eu atuo em cada fase do ciclo é o que vai ditar a regra para mim, né? E para todo o ecossistema que eu tô. Isso na vida pessoal, profissional, mercado. Então eu queria deixar essa explanação assim sobre ciclos, não sobre NFTs em si, né? Porque eu acho que é um mercado muito amplo, muito maravilhoso, que tem muito ainda para crescer, muito, e a gente aproveitar que a gente está no inverno para poder criar novas possibilidades, né? A gente está entrando meio que na primavera quase, né? As pessoas estão começando a olhar, tá vendo as florzinhas ali, quem nunca viu tá vendo. Então, quando crescer, né, vir esse boom, a gente saber distribuir e não se queimar. Então, acho que é meio que isso, né? Tá preparado pro outono também. Boa, vai lá, Eduardo. Primeiramente, parabéns, Raíssa. Você consegue colocar sabedoria e uma pitada de paz, né, de tranquilidade em tudo que você fala. Eu acho isso sensacional. Muitos parabéns pelo que você tem feito. E como, pessoal, eu dou aula há quase 10 anos de análise técnica dos mercados financeiros. Então a Raíssa, inclusive, estava falando a questão de ciclo aí, eu entendo também a questão de ciclo, e entendo muito essa questão de degenerados que o Victor estava falando, que muitas pessoas compram e vendem baseado somente no que eles estão vendo em um gráfico. Né? Eu passei muito tempo fazendo isso. Você olha para um gráfico, compra e vende, muitas vezes depois você está vendo que ativo é aquele que você está comprando. Opa, o mercado de laranja, ele está bem, ele está aqui em um certo ciclo, ele está aqui em uma certa tendência, vou entrar. Não interessa se é laranja, se é ovo, se é uma ação. Então, eu queria até perguntar para vocês algo, né? O que vocês acham dessa questão de hype? Quão prejudicial esse hype pode ser para um projeto? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu estava conversando com o pessoal dos Degenerados e eles deram algumas ideias pro Cryptocana que era praticamente refazer o projeto e fazê-lo de uma forma que eu vou buscar o hype logo do início, que vão entrar pessoas comprando e vendendo imediatamente, pensando somente no lucro, né, visando ali um ciclo qualquer, ou se estarem em uma fase de alta, né, tudo mais. Só que alguns projetos, eu acredito que essa hype seja extremamente prejudicial. Né? A ideia, por exemplo, do Cryptocana é que pessoas que se interessam pelo mercado de cannabis participe de um grupo seleto de growers, de pessoas, de até influenciadores na área e tudo mais,
mas que participem daquilo, que recebam os prêmios e que participem da comunidade ativamente com o seu NFT. Para mim, se uma pessoa chegar hoje e falar assim, nó, legal, eu vi uma oportunidade de lucro nesse projeto, eu vou começar a comprar e vender vários. E se várias pessoas veem esse fazendo isso e começam a entrar, igual o Victor falou aí, né, como degenerados, comprando e vendendo o projeto, mesmo isso sendo lucrativamente para mim, né, para o projeto como empresa, eu acho que no longo prazo isso é prejudicial, porque as pessoas não estão recebendo o benefício real desse projeto em específico. Né? Se é um projeto voltado mesmo para hype, se é um projeto, um PFP, que o único objetivo é que as pessoas compram e vendam e que o maior número de pessoas fique sabendo disso e compram e vendam também, ok, eu acho que é positivo. Mas para um projeto que tem aí um roadmap, que tem uma ideia diferente, né, ou algum projeto que vai oferecer tanto, eu particularmente vejo essa hype como extremamente prejudicial. Né? Até pegando um gancho no que o Rod estava falando, tem essa questão de consumo próprio. Né? Eu, pelo menos, esse projeto em específico, eu vejo que o consumo próprio é mais benéfico. No longo prazo, pelo menos. Pode dar menos dinheiro no curto prazo? Pode. Mas eu acredito que um projeto que fica fiel, né, ao seu roadmap, que dê mais aí prêmios para quem está participando ativamente, do que simplesmente premiar financeiramente quem está entrando e saindo praticamente no mesmo dia, igual um day trader, né? A gente não pode, é lógico, não pode negar esse mercado, mas nós temos que focar naquilo que estamos fazendo. Se o seu projeto oferece benefícios, se é um projeto que você quer que a pessoa faça um consumo próprio, você trata, eu acredito, de uma forma. Se você quer que o projeto tenha uma hype, você trata de outra. Então, o que vocês acham? Nesses projetos, principalmente nos que oferecem benefícios, a hype pode ser muito prejudicial? Eu vou comentar aqui primeiro. Então, Edu, eu acho que hype é importante, sim, assim, tem o seu valor, sabe? O hype tem seu valor. É, o Friends Tech, por exemplo, né? Teve um hype gigantesco aí, tá nos holofotes, é legal pra caramba e tal. Ser atraente para, né, um projeto ser atraente para as pessoas é uma coisa legal. Não é uma coisa que eu vejo com maus olhos, não. Talvez sim atraia pessoas que não fazem sentido para o produto e tal. Mas eu acho que no longo prazo é bom sempre construir isso, né? Construir essa identificação com a pessoa que está querendo construir e não a pessoa que está querendo só. Existem na natureza, existem diferentes tipos de relacionamentos, né? Ali, você vai ver na biologia ali, né? E quando a pessoa só quer extrair o máximo de valor, ela se torna prejudicial para a sua comunidade, enfim, tal, etc. Você vai ver é uma relação que você perde energia, vamos dizer assim, você perde mais do que ganha. Quando você tem esse tipo de comunidade, coisa do gênero, não vai durar muito tempo, é verdade, é o que você falou, não vai durar muito tempo. Então, acho que tem como você criar hype sem atrair as pessoas erradas, eu diria assim. Talvez atrair as pessoas certas, as pessoas querem participar, não sei. Mas a questão na minha visão, é o seguinte: a gente tem uma cultura ainda, e eu espero que isso mude com o tempo, talvez. A gente tem mais investidores dentro de cripto do que builders. Talvez seja difícil virar essa tábua aí, essa mesa, mas por que eu digo isso, investidores e builders? Porque eu acho que o varejo, ele não foi feito, em pessoas, indivíduos, eu, você, qualquer outra pessoa, não foi feito para fazer investimento de risco. Não faz, para mim, não faz o mínimo do sentido.
É, faz sentido se você for consumidor usuário daquela plataforma, daquele protocolo e tal, e você participa daquilo, tem parte da ownership daquilo, aí faz sentido, na minha opinião, você tá numa DAO, coisa do gênero. Mas sair investindo aí, procurando qual que é a próxima gema, na minha visão, você faz isso com baixíssimo parte do seu capital, ou você faz, ou você não faz, porque varejo não foi feito para capital de risco. Não tem estômago, não tem dinheiro suficiente, não tem gestão de risco, que é o mais importante de tudo. Não faz ninguém faz gestão de risco em cripto. Só quem é muito experiente, cara. Bizarros. E aí acaba sempre se perdendo a mão. Sempre perdendo a mão. Então, as histórias tristes de cripto são porque a pessoa não fez gestão de risco e foi porque a pessoa estava no mercado que ela não entendia. E pensava que entendia. Esse que é o problema. Então, na minha opinião, quem está entrando em cripto, quem está entrando em qualquer projeto aí de NFT e tal, não vai com a mentalidade de investidor. Por favor. Essa é a última. Investir é o último no ciclo de entrada ali e tal. Investir é a última coisa que você vai fazer. Porque é quando você conhece muito bem o mercado, você conhece quais projetos que você quer se relacionar, que faz sentido para você, e você ainda tem mais. Você pode se colocar numa posição de risco maior porque você tem mais robustez financeira para isso. Então, uma coisa é essa. Então, criar hype necessariamente não é uma coisa ruim. Eu acho que é até boa. Mas criar hype para atrair investidor de varejo, aí, meu amigo, eu acho que é a receita para dar errado. No longo prazo. No curto prazo pode ser que dê certo, né? Mas no longo prazo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dificilmente vai estar aqui. Essa é a minha visão, pelo menos. Eu acho que. Tá me ouvindo? Que deu uma caída aqui agora há pouco. Tô sim. Boa. Eu acho que criar hype também é relativo, dependendo do que você vai entregar. O pessoal critica muito o Frank de Gods, porque ele faz um marketing absurdo, ele é foda nisso, criar uma expectativa, criar um hype. Só que depois o que ele realmente entrega vem muito abaixo. Então é o famoso overpromise, eu tô prometendo demais, e underdelivery, eu tô entregando de menos. E aí você tem uma quebra de expectativa do que foi prometido com o que foi realmente factível, né, que foi entregue, no geral, uma visão negativa que o mercado recebe aquilo, né? Agora, se você consegue criar um hype fudido e ainda consegue entregar acima do hype que você prometeu, aí eu acho que o hype é benéfico, porque é natural, né? A partir do momento que você começa a comunicar ou dar sneak peeks ou spoilers do que tá acontecendo ou que você vai prometer alguma coisa, as pessoas já estão esperando aquilo. Eu até vou contar uma história, nada a ver com Web3 e NFTs, mas que foi bem recente, né? Voltado aí ao mercado tradicional. Tem um cara que eu acompanho muito, sou muito fã de verdade, que é o Alex Hormozi, empreendedorzaço, assim, o cara é multibilionário, tem trocentas mil empresas, e ele produz vídeos lá no YouTube, etc. Ele estava lançando um novo livro recentemente agora, né? O segundo livro dele. E ele fez um webinar, ele fez uma live, na real, no YouTube, tinha 200 mil pessoas na live, e ele fez aquele velho formato. Antes disso, né? Antes dessa live, ele ficou por meses rodando o tráfego pago, falando com contatos dele, amigos, etc. Então, de forma não surpreendente, tinha 200 mil pessoas na live do cara. Ele divulgou muito e botou grana do bolso, enfim. E aí ele fez aquele formato lá, live de 1h30, que todo mundo conhece, que o cara te passa muito conteúdo. E aí nos últimos 15 minutos, 20, ele fica ali fazendo pitch para vender uma parada para você. No caso, ele ia vender o livro novo, o lançamento dele ali. Cara, ele passou um conteúdo insano durante 1 hora. Uma parada assim que se você pega 10% que ele falou e aplica no seu negócio, qualquer negócio, você já consegue crescer, sua empresa, enfim. E aí você já chega pro fim do vídeo na live, já muito pronto para comprar o que o cara vai passar para você. Já entra no estado ali. O que o cara fez? Ele começou a mostrar tudo que ia ter dentro
do livro, todos os frameworks, todas as técnicas, tudo ali que ele levou anos para aprender, milhões de dólares que ele botou de investimento, e foi colocando o valor disso aqui, né? Então esse módulo aqui eu gastei, e eu colocaria aqui facilmente como o valor de $5.000. Esse módulo 2, que é um bônus, e fui colocando lá, bônus 1, bônus 2, bônus 3. Só sei que no fim a parada ali, tudo que ele estava oferecendo dava um total de $30.000, facilmente. E aí começou a chegar no preço, realmente, né? Ele falou assim, não vou cobrar de vocês $12.000 hoje. Aí ele riscou $12.000. Foi para $4.997. Também não vou cobrar $4.997. Riscou. Chegou em $2.997. Todo mundo achou que esse era o preço final, né? Para ele vender. Aí ele, eu também não vou cobrar $2.997 de vocês. Vocês vão comprar isso aqui tudo hoje, que eu apresentei para vocês. $0. De graça. Então, por que eu tô contando isso, né? Porque é um exemplo claro, nada a ver com o Web3, mas assim, de que ele criou uma expectativa absurda, ele criou um hype absurdo, tinha 200 mil pessoas ao vivo, depois mais de 1 milhão de pessoas assistiu facilmente essa live. Ele entregou um conteúdo absurdo, e quando você achou que ia ter, né, a cobrança, né, tipo, agora você vai ter que pagar para ter realmente acesso à parada toda que o cara tá fazendo. Ele falou, entregou gratuito. Então foi até uma pegadinha que ele fez, obviamente, para chamar atenção, para viralizar, etc. Porque é o cara, assim, que no nível que ele tá, não faz diferença ele faturar 2, 3 milhões, 5 milhões vendendo ali um curso, uma parada. Ele compra a empresa dos outros. Então ele já tá no ponto ali na pirâmide de Maslow, se a gente for pensar, mais de autorrealização, social, estima. Tipo, provavelmente ele quer chegar num evento e quer que alguém, puta, Alex, caralho, você salvou minha vida, e agradecer a ele pra caralho, ele deixa um legado. O cara já não precisa, não faz diferença 2, 5, 10 milhões a mais na conta dele. Então ele tá buscando outras coisas, obviamente, né, além do dinheiro. Mas é um exemplo, né, de como ele criou uma expectativa absurda e ele ainda entregou além do absurdo, que foi uma parada gratuita onde todo mundo tava imaginando que ia ter que pagar $2.000 e milhões de pessoas pagaram $2.000. Não tenho dúvida nenhuma disso. E ele foi lá e entregou gratuito. Então tudo isso pra dizer minha opinião, né, final, de que o hype é muito foda se você criar o hype e conseguir entregar mais do que o hype que você criou, basicamente. Aí é a fórmula perfeita. Os daí do under promise e over delivery é o segredo do hype bem feito. Eu concordo com o Rod. E assim, eu acho que o hype bem feito é quando você transmite as coisas de forma simples, sabe? Tipo, eu posso estar errando aqui, pode ser que algum momento alguém conseguiu vender hype numa coisa complexa, tá? Mas o hype, ele é muito simples, ele é muito on point, ele tem um foco, uma área focal, né? Ele é muito disperso. Né, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo idiota, porque eu li hoje mais cedo. O AirPod, ele tem um revenue, uma receita, ou produto AirPod, ele tem uma receita maior do que muitas companhias de tecnologia, né? Do que Spotify, por exemplo. Tem mais receita do que Spotify. Tem quase a mesma receita que o Adobe, por exemplo. Só o produto AirPod. E aí, uma coisa que eu fico pensando quando você pensa no produto AirPod, é simples, sabe? É simples o que ele quer transmitir pra você, que é liberdade de você não estar com fio. Ponto. Tudo bem, tem outros que já fizeram a mesma coisa, mas eles foram os primeiros e fizeram muito bem construído. Os primeiros a fazerem bem construído, né? Um wireless bem feito e tal. Então, vieram outros depois, até melhores? Sim. Mas a ideia do produto é muito simples. É você se libertar de fios. Ponto. E eu acho que todo bom produto bem desenhado, ele também é simples, sabe? Ele não é uma coisa muito complexa ou que tem muitas variáveis. Não, tudo que você quer criar hype, ele tem um gatilho muito simples, muito, às vezes sentimental, mas não no sentido ruim, né? No sentido de, tipo, ele atinge uma dor muito real e muito verdadeira e ele resolve aquela dor, né? Ele não é uma coisa que
tá ali só para florear. Então, acho que é mais ou menos isso como uma coisa que eu queria adicionar sobre hype, né? E uma outra coisa também que eu acho que bate muito com o que o Rod falou é a construção de reputação, né? O hype, ele vem muito acompanhado de quem é que tá promovendo o hype, né? E isso leva tempo. Exato. E isso leva muito tempo, cara. Construir uma reputação. O hype, às vezes, pode parecer do dia pra noite. Mas o Frank, por exemplo. O Frank, ele tem uma habilidade muito forte de fazer hype, mas ele tem cases de sucesso nas costas, né? Tudo bem, hoje em dia ele faz hype desnecessariamente e entrega umas coisas mais ou menos, né? Sim, mas ele tem um nome por trás. Então, várias outras pessoas, né? Eles têm uma reputação já muito bem construída com o tempo. O hype pode parecer que foi. Ó, o Jack Butcher, por exemplo, que é o que fez o Visualize velho. Pô, o cara tem construído o Visualize velho há muito tempo. Vários posts dele já viralizaram. Tal. Ele nunca tinha lançado nenhum NFT nada. Aí quando a galera vê o Checks, fala assim: nossa, isso é um hype, vamos estudar o Checks. Não, você não tem que estudar o Checks, o hype do Checks. Você tem que estudar o Jack Butcher, o que ele construiu até então, até chegar no Checks. E acho que isso é interessante. O hype ele não é construído do dia para noite. Ele é construído com reputação, com conexões, com contatos, com relacionamentos, até você chegar num momento, em uma posição em que as pessoas vão botar fé que aquilo ali que você está lançando, que você está fazendo, é realmente interessante. Então acho que um hype um hype tem aquele parecido, né, com o sucesso do dia para noite, ele é construído durante anos. O hype do dia para noite também é construído durante anos. A gente não vai entrar nesse tema agora por conta do tempo também. A gente já tá aqui para finalizar. Mas é por isso que aí entra também o narrativa de Creators Economy, né? Acho que se você constrói reputação, credibilidade, pessoas que confiam no que você faz, você vai. Onde você colocar o dedo, você transforma em mágica, basicamente. Então, hoje, se o Gary Vee pode fazer o que ele quiser, vão ter milhões de pessoas dispostas a comprar o que ele estiver fazendo, porque ele já construiu toda a base para isso. Você deu o exemplo do Butcher, pessoal, né? Então, o próprio Hormozi que eu falei também. Eu não tenho dúvida que se na live ali ele abrisse a $2.000 ou $4.900, ele ia vender a quantidade que ele tivesse colocado ali à disposição. Mas mesmo assim o cara fez de graça. Não tô dizendo que no futuro ele não possa vender alguma coisa, enfim, não importa, mas é quando você entrega muito para as pessoas e cria reputação de longo prazo, depois onde você colocar o dedo você vai conseguir tracionar, né? Você vai conseguir vender porque as pessoas já sabem que você entrega muito mais do que você fala. Basicamente, esse é o ponto. E aí vale para tudo, é universal, vale para mercado tradicional, vale para Web3. Então, gosto bastante de pensar dessa maneira, né? Para tudo que você fizer, prometer de menos e entregar demais. E se prometer bastante, fazer com que você consiga entregar ainda mais do que prometeu. Não sei como, mas brainstormar em cima disso, né? Tormenta de ideias em cima disso. Teve 2 pessoas que subiram aqui com a gente agora, a gente só tá chegando no fim, guys. Zulu e Gui, não sei se querem complementar alguma coisa aí, rapidinho, pra gente passar a palavra de hoje e já ir finalizando. Pode ir lá, Gui ou Zulu, quem quiser puxar antes aí. Alguém? Opa, tô me ouvindo aí? Opa! Vai lá, Zulu. Bom dia, rapaziada. Tranquilidade. Eu queria fazer uma dúvida que não quer calar. Vocês acreditam que o preço, né, vai voltar a ser o que era depois no próximo aí, bull market, né? Ou se o preço ele vai ser menor, ele não vai voltar na sua alta histórica, né, dos NFTs, das principais coleções ali, né? Punk, Bored Ape. É isso. Essa é a pergunta de milhões. Na minha sincera opinião, Zulu, eu acho que não. Eu acho que Punk talvez, tá? Acho que Punk volte a ter um valor bem expressivo.
justamente porque o Rod falou da questão histórica, artística, o punk não surgiu nesse ciclo, surgiu em 2017. Então, esse tem muito mais bala na agulha e histórico repertório do que os outros. Talvez Bora Japes, não sei. Talvez alguns raros. Talvez a gente tenha, tipo assim, o floor seja mais baixo do que o hype, do hype de 2021, 2022, mas alguns raros, por ser, por exemplo, um body ape que já foi de alguém famoso, talvez eles sejam vendidos a um preço maior, leiloados, talvez, não vendidos no mercado tipo de floor. Essa é a minha opinião. Assim, mas eu acho que dificilmente, por exemplo, Doodles vai chegar a 20 Ethers. Né? Ainda mais considerando que Ether vai crescer bastante. Vai ter enfim, muito mais uso, né? Então, eu não sei. Eu acho que não. Minha opinião, né? No geral, eu concordo com o Vitão aí, pra não estender muito. Eu acho que não volta também. Algumas podem voltar mais, mas ao patamar que já chegou, eu acho, cara, muito difícil. Basicamente concordo com o Vitão, talvez o mais próximo disso possa ser o Punks mesmo. No longo prazo, o Punks acho que pode até ultrapassar o all-time que já teve. Se realmente for visto como histórico e uma parada cultural, assim, tipo, daqui 10 anos a galera, pô, quem tem um punk é o cara que tava no início da nova internet. Então, pô, isso aqui vale pra caralho. Uma representação disso. E um ponto engraçado, né, Rod? Você foi bastante criticado já por não ter comprado NFT, né? Assim, grande, pra servir de símbolo seu, né? E é um pouco irônico isso, né? Eu nunca. Eu já pensei muito, puta, em comprar Mutante, Doodles, mas. Cara, eu segui o que eu acreditava. Faz um ano aí que eu falo, basicamente, pra mim, é só queda pra praticamente todas as coleções. Tomei umas pedradas aí. E tem gente que fala, não, beleza, o Mutante caiu, tá? Mas se você tivesse pego o Mutante lá um ano atrás, você teria pego todos os airdrops, os jogos, a possibilidade de fazer a grana ali. Mas, cara, a questão é que eu não tenho tempo pra isso. Entendeu? Tipo, eu não ia ser um membro ativo. Eu ia comprar pelo PFP e pela especulação da parada valorizar. Não ia ter tempo de ficar ativamente olhando o que eles estão dando de airdrop, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que terceirizar o jogo pra alguém, ou eu tenho que jogar, não ia conseguir. Então era grana que eu ia deixar na mesa, que pro meu perfil não serve, e, cara, eu acertei em não comprar nada porque deixei de perder uma grana absurda. Ponto. Então, foda-se as pedradas, né? Eu salvei minha grana, basicamente. E não que daqui a pouco não comece a ficar interessante, tá? Eu acho que daqui a pouco Uhum. pode realmente começar a ficar interessante para aí sim eu comprar alguma coisa. Doodles pra mim, eu sempre gostei de Doodles. Mas cada vez tá ficando menos interessante mesmo, todo barato. Mas eu fico pensando, cara, se eu tivesse comprado. O mais bizarro se eu tivesse comprado quando tava 7, hoje tá 1. Então eu teria perdido muita grana. Mesmo achando que tava barato. Então, tipo assim, Pois não é. existe nada que não pode ficar mais barato. Eu considerei bastante Eu considerei bastante pegar um make quando tava na faixa dos 15, 17. Bastante, considerei. Que na época eu tava acompanhando bastante tava acompanhando muito o Champ Crypto. Que eu lembro até um vídeo que na época ele falou, pô, tô comprando mais make agora. Tava na faixa dos 17, 18. Ele é um gringo aí. Tem YouTube e tal, tem comunidade. Aí essa época eu fiquei bem tentado, na real. Mas falei, cara, porra, tô falando aqui de, sei lá, 40 mil dólares, sei lá quanto. Cara, hoje a parada tá 7 mil, 8 mil dólares, mais ou menos. 9 mil. Porra, eu ia querer me matar agora, velho, pra falar a real. Até porque eu não sou milionário nem nada, né? Então pra mim é uma representatividade muito grande de portfólio. Então isso pesa pra caramba também, de eu nunca ter comprado. Não vou arriscar uma parte considerável da minha grana com um PFP que eu não sei o que vai ser amanhã, entendeu? Ainda tem um lado muito tradicional, ainda tem muita ação, renda fixa. Justamente pela humildade de saber, cara, eu não sei o que é esse mercado ainda. Entendeu? Eu não sei o que é especulativo, o que é valor, o que é utilidade. Então eu prefiro estudar, acompanhar, mas não vou botar 10 mil, 15 mil dólares uma parada dessa. Pelo menos não por enquanto. Boa.
Bom, pessoal, chegando aqui no fim do café de hoje. Pô, primeiro que foi muito legal reviver esse momento de café OG, que foi um café mais Valeu. bate-papo. Maneiraço. E aí, uma coisa que eu queria deixar para vocês é a primeira palavra da frase, que é o artigo o, porque eu gosto de frases que começam com o artigo o ou a, que eu acho mais legal. Mas essa frase dessa semana, ela vai vindo pensando de uma reflexão, ela vem de uma reflexão que eu tive esse final de semana e tal, que é uma coisa bizarra. No Ethereum Argentina, eles têm um slogan. Até se vocês entrarem na página lá, vocês vão ver, que é Terra dos Builders. Ethereum Argentina é Terra dos Builders. E eu acho que o ápice de sucesso, eu acho que a gente conseguiria chegar no próximo bull market é falar isso, que o Brasil é a terra de builders e que a gente tiver vários projetos prontos para estourar num bull market. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e a frase vai ter muita coisa a ver com isso daí. Beleza? É isso. Um ótimo dia para Bom vocês. demais. Obrigado para quem subiu. Só é lembrar aqui, Vitão, daqui a pouco o episódio vai estar no YouTube e Spotify do Café. Só pesquisar lá Perfeito. que vocês encontram. O de sexta, foi erro meu. Eu esqueci de pedir pro Zulu. O Zulu que puxou o café na sexta, porque nem eu nem o Vitão a gente podia. Ele fez a boa, falou aí de Ferntech com a galera. Pessoal, Eu fiquei curioso, inclusive. pois é, Mas não vou poder o ouvir. pessoal deu feedback super positivo, só que eu esqueci de pedir pro Zulu deixar gravado o Space. Aí, como não ficou gravado, a gente não conseguiu colocar também no Spotify nem no YouTube. Foi falha minha total. O Zulu vai ter que fazer outro Pois pra é. gente poder ouvir esse. Mano, Né, pior Zulu? que eu vacilei nessa, mano. Não, pô, Não, fui eu. fica A Eu gente não. que pediu pra você fazer o Space e não deu nem as instruções direito, pô. Acontece só com os melhores. O Vini também aconteceu com ele. E agora aconteceu com você. Então, fica à vontade. Você tá numa lista boa, a galera que fez isso. Exato. Bom saber, bom saber. Mas é isso aí, o de Boa. hoje vai estar lá, guys. Spotify e YouTube. Valeu, pessoal. Um abraço. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Rod? Fica à vontade. Não, tamo juntasso. Amanhã a gente tem convidado, volta aí a programação normal. A gente se vê amanhã. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abração.